Olá, boa tarde. Bom, estou aqui novamente para prosseguir falando de um assunto lá da constelação, que é o tomar pai e mãe. Ok, eu sei que para quem acompanha minimamente os assuntos referentes à constelação familiar, eu sei que já ouviu falar de tomar pai e mãe assim, a rodo, né? Mas hoje eu quero falar de tomar pai e mãe, mas eu quero dar algumas dicas práticas. Afinal de contas, como é que a gente faz para ficar nesse lugar de menor? O que é isso? Falando assim de uma forma prática mesmo, ali, na hora que você está ali junto da mãe, ali junto do pai, como é que você faz para que você consiga cuidar o máximo possível para que você fique ali no seu lugar de menor, que é o lugar de ordem para os filhos em relação aos pais? Bom, a teoria básica da constelação nos diz isso, que pela lei da hierarquia, os pais sempre serão maiores. Por quê? Devido ao tempo de chegada. Então, os pais chegaram primeiro à vida e depois é que os filhos vieram. Então, os pais sempre terão esse lugar de maiores. E os filhos, o lugar de menores. Agora, gera muita confusão. Isso gera uma polêmica danada. Isso que Bert tão bem observou nos seres humanos, na vida, né? E colocou ali na teoria para gente, que o lugar do filho é menor em relação aos pais. Tem acontecido, seja lá o que for que aconteceu, tenha esse filho mais posses, mais conhecimentos. Não, diante da vida, os pais sempre são maiores e os filhos são menores. Mas, tá, a constelação, ela nos fala isso. Aí, algumas vezes a gente vai lá e faz uma constelação, né? Constela uma questão nossa, e o constelador pega e fala para a gente, né? Fala para o seu pai, eu sou pequena, mãe, eu sou pequena. Mas muitas pessoas têm essa dúvida, tá? E como é isso na prática? Eu não sei como é isso na prática. Algumas pessoas chegam a expressar isso. Bom, primeiro ponto é que quando a gente faz uma constelação, se a pessoa de fato tiver constelado, vivido, vivenciado aquilo que foi proposto ali na constelação dela, então o primeiro ponto é que algo vai se dar lá na alma dela, uma mudança. No mínimo, a mudança de ver, tomar consciência. No máximo, a mudança de fato. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que algumas vezes a gente faz uma constelação e a gente não vai ver a mudança de imediato. Porque a gente foi lá, constelou e ficou muito a nível só de racional. Quer dizer, eu vi, eu tomei consciência, nossa, eu fico maior do que minha mãe mesmo. E eu falo com ela assim, cá de cima, e ela lá embaixo.
Eu coloco a minha mãe nesse lugar lá embaixo e eu vou lá para cima. Ah, eu vi. Ah, mas eu não sei mudar isso. E não foi uma mudança a nível de alma. Ficou aqui mais no raso. Então, essa pessoa ela não vai ver a mudança de imediato. Algumas pessoas vão ver alguns meses depois a mudança. Eu já tive, uma vez que eu constelei, uma constelação pessoal minha, eu fui perceber a mudança 1 ano depois. Então, é o tempo que a nossa alma precisa. Agora, outras pessoas, e dependendo da questão, né, claro, vão lá, constelam, mas ela já está no ponto, é ver e mudar. Porque não ficou no raso, não ficou aqui só a nível de racional. A pessoa conseguiu ver, tomar consciência e conseguiu fazer um movimento de alma, de fato. Agora, quem que consegue fazer isso ali na constelação e aí a mudança se dá em seguida? Olha, vai depender muito do preparo da pessoa, que tanto que a pessoa amadureceu e está disponível para a mudança. Eu costumo chamar isso de estrutura interna. Algumas pessoas não têm a estrutura interna para a mudança imediata. Então, se tiver conseguido só ver, entender, tomar consciência da dinâmica em desordem, já está muito bom, já é uma vantagem muito grande, ok? Bom, então aqui só falando um pouquinho a respeito da constelação. E o que eu quero dizer as dicas que eu vou dar aqui de como que a gente faz para ficar num lugar de pequeno, assim, dicas práticas em relação aos pais. Quero só fazer um parênteses que o que eu vou dizer aqui não vai servir muito para quando a pessoa tiver um pai ou uma mãe narcisista. Ou seja, se houver narcisismo ali, aí é um pouquinho diferente. Não é exatamente como eu vou dizer agora, tá? Em um outro momento eu posso até falar, se vocês quiserem, manda comentários aqui para mim. Quem tiver interesse, eu posso até falar especificamente sobre como ficar em ordem com os pais narcisistas. É um pouquinho diferente, não pode ser do jeito tradicional, tá? Tem um certo cuidado que a gente tem que tomar antes de trabalhar isso do eu sou pequena, pai, eu sou pequena, mãe, tá? Não pode ir direto para isso. Por quê? Porque é uma relação que tem muito abuso. Então, a ordem, ela vai se dar da mesma maneira. Eu sou pequena, porque a lei da hierarquia, ela é regida pelo tempo de chegada. Os pais sempre chegaram à vida primeiro. Mas, antes de trabalhar isso do eu sou pequeno, tem algumas coisas que precisam ser feitas para que depois a pessoa trabalhe isso do eu sou pequena, tá? Mas então, o que eu vou falar aqui vai valer mais para pais não narcisistas, ok? Então, se você desconfia que seu pai ou a sua mãe é narcisista, até vale a pena me ouvir aqui, porque em algum momento você vai ter que fazer o que eu vou dizer, mas não vai lá colocar a mão na massa. Nossa, eu fui lá na minha mãe, visitei minha mãe e tentei ser pequena. Ela vai te abusar se ela for narcisista, tá?
Mas então, vamos lá. O que fazer de fato ali, no dia a dia da relação? Para ficar no lugar de pequena em relação aos pais. Eu vou falar de 3 situações. Mas para entender essas 3 situações que geram desordem na relação com os pais, e aí a gente sai aqui de um lugar de pequeno e vai para um lugar de maior, e aí a gente fica em desordem, vai ter uma série de problemas na nossa vida. Antes de eu falar dessas 3 condições para ficar em ordem, condições práticas do dia a dia, eu estou lá na casa da minha mãe, a gente está almoçando. O que eu faço? Bom, vou colocar, antes de eu dizer essas 3 condições, vou colocar uma imagem metafórica que vai valer para as 3 condições. Vamos imaginar que aquilo que é da mãe e aquilo que é do pai seja um pacote. Então, a mãe tem um pacote, o pai tem um pacote. Então, para a gente ficar em ordem, nós vamos ter que tomar cuidado ali no dia a dia, na convivência. Para pais falecidos também vale, tá? Quando a gente lembra, quando a gente entra em contato com algum conteúdo do pai ou da mãe. Então, ao trabalhar essas 3 condições, essas 3 dicas, todas se baseiam em não carregar mais o pacote da mãe e nem o pacote do pai. Inês, o que é isso? O que é esse pacote? Fala um pouquinho mais. Olha, nesse pacote da mãe e o pacote do pai, pode tanto haver questões que nós podemos chamar de o adoecimento de cada um, mas também vai haver ali as dores, a história de vida, aquilo que é de fato deles. E que muitas vezes, inconscientemente, a gente vai lá, cata o pacote da mãe e sai vida fora carregando o pacote da mãe. Cata o pacote do pai e inconscientemente segue vida fora carregando o pacote do pai. E aí nós vamos fazer uma ou mais dessas 3 coisas que eu vou falar agora. Então, uma é não julgar. Por vezes é difícil, né? Quem está em desordem com pai e mãe, pode parar para observar o tanto que a pessoa julga. Não, Inês, mas você não sabe o que o meu pai fez. Tá, ele fez, mas perceba que tem um julgamento. Porque uma coisa é olhar o fato. Aquilo que é da realidade. Vamos pensar assim, ó. Essa caixinha aqui do meu foninho é branca. A hora que eu falo isso, eu estou falando despida de julgamento. Mas eu poderia colocar um julgamento aqui, dizer assim, nossa, eu acho linda essa caixinha, eu amo essa caixinha. Ó, coloquei um julgamento de que essa caixinha ela tem um valor e ela é muito boa, muito prática. Ou eu poderia virar e falar, nossa, eu odeio essa cor, odeio essa caixinha, ai, me dá um negócio ruim. Ó, é um julgamento. Ou eu posso simplesmente olhar para aquilo que é como é, sem julgamento, nem positivo e nem negativo. E muitas coisas ali da vida dos pais, do posicionamento deles na vida, alguns conceitos de vida que eles trazem, alguns comportamentos deles,
são coisas que vão trazer consequências negativas e que talvez até machucaram os filhos. Mas ainda assim é importante trabalhar o não julgar. Claro que a gente, como filhos, a gente pode e deve cuidar das nossas feridas emocionais. Vamos cuidar. Para a ferida que está doendo e que veio lá da relação com o pai ou com a mãe, possa cicatrizar e não doer mais. Agora, o ato em si do pai ou da mãe, ou o modo deles falarem, o modo deles agirem, aí é muito importante a gente olhar sem julgamento, despido de julgamento. Ah, Inês, mas a minha mãe, ela fica fofocando, ela fica fazendo intriga e eu não gosto disso. Ok. Então, busque uma maneira disso não te afetar, para que você possa simplesmente olhar aquilo que é o pacote da mãe. A sua mãe faz isso por algum motivo. E não carregar o pacote com você. Porque quando a gente julga, a gente está pegando o pacote emocional do pai ou da mãe e trazendo aqui para a gente. E carregando esse conteúdo emocional. E aí, quem que vai sair prejudicado na história? O filho ou a filha, ou seja, a gente. Bom, uma segunda dica que eu quero dar é: não tenha dó do seu pai ou da sua mãe. Por quê? O olhar com dó é o olhar para o pai ou para a mãe e enxergá-los como pequenos. Sempre que um paciente, seja de terapia ou de constelação, me fala algo tipo: ai, mas coitada da minha mãe, ela é uma pobre coitada, a vida judiou tanto dela. Aí na hora eu trago uma outra perspectiva para coloco como sugestão, né? Uma outra perspectiva para essa pessoa olhar para essa mãe ou esse pai, que é que esse pai e essa mãe, eles sobreviveram. A vida realmente pode ter sido muito difícil, muitas coisas difíceis aconteceram, mas peraí, olha a força de sobrevivência dessa pessoa. Passou por tudo que passou e está aí. Ou se é falecido, passou por tudo que passou e viveu por X anos. Tem uma força ali, tem uma sabedoria de sobrevivência. Ou seja, sempre tem uma maneira da gente olhar para esse pai ou para essa mãe, colocando eles aqui como grandes. Sempre tem uma maneira, tá? Voltando lá na metáfora do pacote, o ter dó do pai ou da mãe, eu acho que é uma das condições que dá até para entender mais esse carregar o pacote. Veja bem, a hora que eu tenho dó, eu estou carregando o pacote, eu estou pegando a dor, a vulnerabilidade do pai ou da mãe e trazendo para mim. E a hora que eu trago para mim, eu vou querer. Ou seja, a hora que eu me ponho como maior do que o pai ou a mãe, eu vou querer salvar esse pai e essa mãe. Eu vou abrir mão da minha vida e vou colocar o pai ou a mãe como foco. E vou estar ali sempre disponível para salvar esse pai ou essa mãe.
Por quê? Porque aí a gente pegou o pacote de vulnerabilidade e trouxe aqui para gente. E foi carregar como um pacote, como se fosse possível eu abrir esse pacote e resolver aquilo que está lá dentro. Ah, já que eu falei isso, deixa eu fazer só um adendo que eu não coloquei lá na hora que eu coloquei, que eu expliquei a metáfora do pacote. Esse pacote, ele é só da pessoa, ninguém mais pode abrir. Então, se o pacote é da minha mãe, eu posso até cometer o equívoco de carregar esse conteúdo emocional. Mas de verdade, eu nunca vou ter o poder de abrir esse pacote e resolver o que está ali dentro. Então, geralmente, filho que faz isso vai para um desgaste energético, para um esforço. E no fim das contas, só cria conflito na relação. A mãe ou o pai geralmente ou vai refutar a ajuda, o salvamento, ou vai abusar, vai ficar cada vez menorzinho aqui para você ter que ir lá e cuidar muito. E aí você vai para um desgaste energético muito grande, fora a desconexão com a sua vida. Agora, uma terceira maneira de carregar o pacote do pai ou da mãe e ficar em desordem com eles é ter vergonha. O que é o ter vergonha? É de alguma forma se sentir melhor do que eles, ou o contrário, né? De alguma forma olhar para eles como muito errados, muito estragados, muito. Nossa, como uma pessoa faz isso? E, portanto, filho que faz isso, sai aqui do seu lugar de pequeno e vem aqui para um lugar de maior, como se fosse melhor. E é interessante a gente olhar a vergonha, porque, enfim, uma coisa que eu acho interessante na hora que eu falo disso, porque todo filho veio dali, né? Foi daquele barro que o filho ou a filha foi constituído. Então, todo filho é 50% o pai, 50% a mãe. E se eu tenho vergonha da minha mãe ou do meu pai, portanto, eu estou desqualificando eu mesma. E aí eu me desconecto da minha vida, da minha potência. Que também é, aproveitando a metáfora, carregar o pacote do pai ou da mãe. Ah, minha mãe Deixa eu lembrar de algum exemplo. Ai, a minha mãe, ela é tão desbocada, ela fala cada absurdo. Eu morro de vergonha, Inês. Ok. Aí, tem tanto, talvez, algo de julgamento, quanto a vergonha. A vergonha nesse sentido de tinha que ser melhor, tinha que ser mais bem feito, tinha que ser de outra maneira. Então, da mesma maneira, eu estou pegando o pacote da mãe ou do pai, trazendo aqui para mim e me comprometendo com esse conteúdo que não é meu, é lá do pai e é lá da mãe. Bom, e aí, esses três movimentos, julgar, ter dó e ter vergonha, são as dicas práticas que eu tinha para te dar sobre como ficar em ordem com pai e mãe. Dicas
práticas. Vou tentar dar dicas mais práticas ainda. Então, vamos supor do não julgar. Vamos supor que você chega lá na sua mãe ou lá no seu pai e a mãe começa a conversar, começa a falar algo e você não concorda com aquilo. E vem o pensamento, nossa, mas como é que minha mãe fala uma coisa dessa? Que absurdo! Opa! Então, nessa hora que vier esse pensamento, dá uma respirada profunda e lembra de devolver o pacote. Isso não é seu. Porque se a sua mãe falou lá aquela coisa absurda, ela que está adoecida. Devolve para ela e continue no seu lugar de filha, de filho. E só prossegue o assunto. Nossa, mas é mesmo, né? Difícil, né? Mesmo que você não concorde. Dê respostas neutras. Eu gosto de respostas generalizadas. Nossa, mãe, né? Tem umas coisas que são tão esquisitas, né? Para não entrar muito naquele assunto. Porque se eu for conversar a fundo, eu discordo de determinado assunto, de determinado posicionamento. Então, continue no seu lugar, sem julgamento, e procure não consertar. Procure não entrar num movimento de consertar a mãe, consertar o pai. Eu vejo muito filho, filha, que se põe no posicionamento de fazer palestra para a mãe ou para o pai. Não, mãe, não pode falar isso, não. Se a mãe e o pai estão lúcidos, tem uma cognição preservada, você precisa fazer palestra? Não. É só respeitar o posicionamento ali do pai ou da mãe. Claro que se for algo referente a você, a sua vida, aí é colocar limites. E veja bem como é lindo o limite de só fechar o ouvido e, nossa, mãe, vou pensar sobre isso. Nossa, mãe, eu vou ver, tá. Mas você não vai nada, você vai lá cuidar da sua vida do seu jeito. Então, o julgamento, ele também tem esse movimento de nos colocar como maiores. Porque se eu julgo, eu estou indo para um lugar de eu é que sei. Ok? O ter dó. Então, vamos supor que, um exemplo, a mãe está lá adoecida, teve lá uma vida super sacrificada, de muito trabalho, muito sacrifício, às vezes muito doente também. E aí a filha ou o filho olha ali para a mãe, nossa, coitadinha da minha mãe. Não olha assim. Eu tenho até um exemplo que eu gosto muito de contar, uma história minha, eu com meu pai. O meu pai hoje ele tem 70 anos. E quando meu pai tinha ali por volta de 61, 62, o meu pai começou a branquear muito rapidamente os cabelos. E sabe quando a pessoa, por conta da velhice, parece que ela começa a minguar, a diminuir de tamanho? Então, foi uma época que eu olhava para o meu pai e parece que eu via isso, cabelo branqueando, ele diminuindo, encurvando. E meu pai sempre foi muito forte, muito ativo, muito trabalhador. E naquela época, ver o meu pai, a imagem física do meu pai envelhecendo,
acionou aqui na minha mente esse movimento da dó, mas principalmente muito o medo de que ele morresse. Eu nunca tive medo do meu pai ou a minha mãe morrerem. E a hora que eu fui vendo aquela imagem do meu pai, foi acionando esse medo. E foi muito ruim. Então, na época, ainda bem, eu já conhecia a constelação. Aí eu comecei a trabalhar aqui na minha mente uma imagem diferente do meu pai. Ou seja, aqui na realidade, ele estava de fato com cada vez mais características da velhice. Não tem como impedir isso. Mas para eu não ficar em desordem, não querer ter dó, salvar o meu pai e ter uma série de prejuízos para mim, eu fiz um exercício de imaginação para eu ficar aqui no meu lugar. Eu olhei umas fotos antigas e escolhi uma em que meu pai estava lá todo novo, o cabelo pretinho, a cabeça cheia de cabelo, forte. E eu passei a mentalizar aquela imagem, olhando para o meu pai forte e eu pequena, fazendo o exercício de me sentir pequena diante dele. Fiz isso algumas vezes até que acalmou o meu coração, ou seja, eu fui para a ordem. E aí hoje o meu pai com 70, né, tá ainda muito saudável, muito forte, mas tá cada vez mais ali com a aparência da velhice, mas já não me afeta mais, porque agora eu consigo ficar aqui no meu lugar de pequena, porque eu tenho essa imagem dele forte, dele grande, muito reforçada. E a vergonha? Uma dica prática que eu poderia dar é muito, eu acho que é muito a imagem do pacote. Porque veja bem que quando a gente deixa o pacote com a mãe ou com o pai, não é eles que vão passar vergonha lá na vida deles? Eu não vou fazer daquele jeito. Sei lá, vou inventar um exemplo aqui, né? Vamos supor que a minha mãe, ela é fofoqueira. Não é, tá, gente? Mas vamos supor, só a título de exemplo. Nossa, minha mãe é muito fofoqueira. A hora que ela começa, ai, eu sinto uma vergonha. Ok. Tá sentindo vergonha porque tá pegando o pacote, como se fosse você a fofoqueira. Não, devolve o pacote. Deixa com ela, porque se alguém tiver que passar vergonha, é ela é que está fazendo o ato. E perceba, você não fofoca, então você não precisa se envergonhar. Se precisar, ali na hora que ela está fofocando, sai de perto, porque aí você não vai ouvir. Não vai ter estímulos chegando até o seu cérebro de jeito que você vá sentir vergonha. Ok? Bom, gente, eu vi aqui que tem algumas pessoas conversando comigo. Eu vou responder a vocês e depois a gente encerra, né? Ok, deixa eu achar a primeira aqui. Eu sempre me embanando nessa hora, tá? Então, muita paciência. O Carlos Felipe está perguntando: você faz consultas online? Você é de Pernambuco, né, Carlos? Sim, eu faço, tá? Tanto a terapia quanto a constelação, tá? Então é só me chamar, o meu WhatsApp você acha em algum lugar por aí. É só procurar que você acha facinho, tá? A Rosângela, boa noite.
Existem pessoas com maior dificuldade em se abrir durante uma constelação? Sim, principalmente aquelas pessoas que não utilizam muito, não exercitam muito essa habilidade humana de sentir, de perceber. A gente aqui no Ocidente, a gente vive numa sociedade que estimula muito o racional. Eu costumo brincar, né? A gente vai para a escola lá quando criança e a gente tira 10 se raciocinar direitinho na prova. E ninguém ensina, ninguém estimula o sentir, o perceber. Inclusive, nem matéria de educação emocional tem, né? O que dirá sentir, desenvolver uma sensibilidade para sentir coisas mais etéreas, mais da alma. Então, vai depender muito da pessoa ter desenvolvido, praticado isso um pouco ou não. Agora, tem algumas pessoas que já nascem. Para falar disso primeiro, eu preciso dizer o seguinte: a habilidade de sentir, ela é humana. Todo ser humano, ele vai sentir. Só que, se eu não pratico determinada habilidade, ela fica atrofiada. Agora, algumas pessoas já vão nascer com uma sensibilidade mais aflorada. É até uma característica de algumas pessoas de serem muito sensíveis, de ter uma hipersensibilidade. Algumas não aprendem a dominar essa habilidade, mas as que aprendem a dominar essa habilidade vão conseguir ter um desempenho muito grande, muito bom, né, durante a constelação. Mas, no geral, um bom constelador, ele tem maneiras. Mesmo a pessoa muito racional, que não pratica tanto o sentir, um bom constelador, ele tem algumas sacadas, algumas técnicas mais específicas para que a pessoa exercite ali no momento da constelação essa habilidade do sentir que ela tem sim, tá? O Carlos Felipe disse aqui que já fez constelação, né? Tô entendendo o que é isso, Carlos. A Marcela, o equilíbrio seria não discordar abertamente dos pais, só discordar na nossa mente? Não. Ó, vamos entender. Discordou aqui, já ficou em desordem. Você pode ficar caladinha. Você está em desordem, porque é na alma a desordem, tá? Claro que quando a gente fala, aí aumenta um certo tanto, né? Porque fica explícito. Mas só de sentir já é desordem e por vezes uma desordem muito grave, tá? Mas lembrando o que eu disse, a gente vai ver, a gente vai ouvir, mas evitar colocar um juízo de valor, classificar como bom ou mal, triste ou não, errado, vergonhoso. Então, por vezes, a gente pode só olhar aquilo que é como é, sem atribuir um
determinado valor. Aí talvez você vai pensar assim, não, mas Inês, mas tem umas coisas que são muito erradas. Eu me lembro de uma pessoa me falar algo mais ou menos assim uma vez, que eu fiquei bastante sentida, que ela disse assim que, eu nem lembro direito, tá, gente? Eu tô até, acho que meio que inventando aqui. Que a mãe da pessoa fazia diferença entre os dois filhos dela. E um dos filhos ela punia e o outro ela super protegia. Claro que aí parecia muito ser algo de narcisismo. E eu não tinha como virar para essa pessoa e falar assim: olha, é, é certo a sua mãe punir um. Não, claro que não é certo. Nunca, uma criança, nunca. E por vezes, principalmente quando tem narcisismo, vai ter ali até algo de maldade, de perversão, né? Então, é o olhar aquilo que é como é e fazer um esforço, por vezes, hercúleo, de não julgar, não ter dó e não ter vergonha. Claro que, nesse caso, essa mãe ia ter que intervir para proteger os dois filhos, mas evitando o julgamento, a dó e a vergonha. Então, a gente pode olhar para aquilo que é como é. Por vezes, a mãe, nesse exemplo, né? Essa mãe da minha paciente, ela estava fazendo um ato totalmente reprovável com uma criança, absurdo. Mas evitar o julgamento, só olhar para o ato. E aquele ato pedia uma intervenção dela para proteger os filhos dela. Não sei se ficou claro, Marcela, espero. Achava que por limites era sempre se posicionar, colocar um não em alto e bom som. Olha, o colocar limites, ele pode ser de várias maneiras, tá? Ele pode ser físico, né? Eu saio de perto. Ele pode ser verbal, eu falo, olha, não, desse jeito não. Mas acima de tudo, o maior limite é o limite mental. É o não se deixar afetar por aquilo que acontece aqui de fora de você, mesmo que seja a mãe ou o pai, tá? Carol tá falando, boa noite, sou sua fã, que maravilha que a gente se encontrou aqui, Carol. Fico feliz, que bom. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, então eu vou encerrando por aqui. Um prazer enorme ter estado aqui conversando com vocês. E tendo um tempinho, eu volto aqui de novo, tá bom? Grande beijo e até mais.